J. J. Benítez, Os Astronautas de Yahvé, 1980. Parte 01. Algo assim como uma declaração de princípios. Suponho que este momento chega para todo mundo. E, embora deva advertir o leitor, não na tentativa de me justificar, mas pelo mais estrito respeito à verdade, sobre minha profunda ignorância, já é tempo de me definir e de definir o que foi se sedimentando em meu coração. Não sou imune ao negro fantasma do erro. Sei que, agora mesmo, ele pode estar planando sobre estas linhas. Mas, apesar disso, correrei o risco. A esta altura, e depois de dar a volta ao mundo várias vezes, reuni provas e testemunhos suficientes para saber, com absoluta certeza, que os indevidamente chamados OVNIs existem. Se depois de comprovar que foram filmados, fotografados, detectados pelos radares civis e militares, que foram perseguidos pelos caças dos exércitos de metade do mundo, que foram observados, enfim, por milhares de testemunhas de todas as categorias profissionais e culturais, se depois de tudo isso e de tê-los visto e fotografado pessoalmente eu não acreditasse na realidade OVNI, não seria um prudente investigador, como pretendem alguns, seria um grande imbecil. Não vou me proteger, portanto, com frases tão vazias quanto carregadas do medo do que vão dizer, pelo menos naquelas facetas do fenômeno OVNI em que as provas falam por si. As hipóteses sobre a origem dessas naves e sobre as intenções e objetivos de seus ocupantes são farinha de outro saco, e eu falei em naves. Eis aqui um segundo pronunciamento. A análise dessas centenas de milhares de provas, as formas e aspectos dos OVNIs, suas bruscas acelerações e freadas, seu impressionante desafio às leis gravitacionais, o silêncio com que se deslocam e a velocidade que desenvolvem, inimagináveis ainda para a tecnologia humana, leva qualquer mente medianamente lúcida e racional a uma única conclusão: encontramo-nos diante de máquinas. Supermáquinas, talvez, é isto que eu penso. Os OVNIs, depois de separado o trigo dos casos verdadeiros do joio da confusão e do erro, não são nada além de astronaves. Mas, de onde? E chegamos ao terceiro e último postulado. Na minha opinião, e em vista, também, dos milhares de casos ocorridos em todo o mundo desde mais de 30 anos atrás, essas máquinas ou veículos são dirigidos ou tripulados, na maior parte dos casos, por seres de formas antropomórficas. Ou seja, e para não criarmos confusões, seres parecidos com o homem. Em minhas andanças atrás dos OVNIs, pude investigar mais de 200 casos de pessoas de honestidade inquestionável que afirmam ter visto esses tripulantes. Mencionei seres parecidos ao homem. Quero dizer com isso que, de acordo com esses milhares de visões, os pilotos dos OVNIs não são exatamente iguais a nós. Variam em altura, volume craniano, ausência de pavilhões auditivos, movimentos mais ou menos naturais, sempre utilizando como referência nossa gravidade, presença de escafandros e um longo etc. Aonde quero chegar? Muito simples. Com base nesses milhares de declarações de testemunhas que afirmam dizer a verdade, os especialistas e investigadores com um certo bom senso, e espero me encontrar ainda nesse pelotão, consideram que esses tripulantes não podem ser habitantes da Terra. Suas características, ainda que apresentando os traços e atributos essenciais da natureza humana, não os rotulam como russos, norte-americanos, latinos ou asiáticos. Que piloto americano se veria obrigado a usar um estranho escafandro em plena Serra Cespedera, na província de Cádiz? Ou que astronauta soviético se movimentaria em câmera lenta no meio de um bosque sueco, a poucos quilômetros de Estocolmo? Por acaso temos notícias de humanoides ingleses ou alemães que não atingem sequer 1 metro de altura?
Quando se ouviu falar, em toda a história da medicina deste astro frio, de um único cidadão normal cujo occipital tivesse 3 vezes o tamanho de uma cabeça padrão? E exemplos como estes, insisto, existem aos milhares. Para uma mente sadia, racional e suficientemente informada, esses seres só podem proceder de fora do planeta. Com isso, e mantendo sempre o mesmo grau de sinceridade, os investigadores e estudiosos do fenômeno só podem dar de ombros. É justamente a partir daqui que, necessariamente, todos elucubramos. Enquanto esse histórico encontro entre o homem da Terra e os homens que nos visitam não for registrado, o máximo que podemos fazer é teorizar, suspeitar, imaginar, e nessa órbita vou me mover a partir de agora. Que ninguém tome minhas palavras como uma verdade provada. Nem mesmo como uma verdade. Apenas o coração me move. E, acima até mesmo dos sentimentos, o respeito. Respeito, não docilidade de cordeiro, a tradições que, como tentarei expor, às vezes não compartilho. Mas não vamos nos desviar do caminho principal. Uma vez definido que os tripulantes dos OVNIs não são terrestres, qual pode ser sua origem? Um cuidadoso reconhecimento dos mais sólidos casos de encontros com esses seres me fez refletir sobre uma possível dupla procedência. Ao esmiuçar as descrições das testemunhas, deduzimos, quase por pura lógica, que esses tripulantes são de carne e osso. Estou me referindo a quase todos os encontros. Tudo leva a pensar que não são nada além de astronautas, com ou sem capacetes espaciais, com ou sem as já esboçadas diferenças anatômicas em relação ao homem, com ou sem submissão, enfim, à gravidade terrestre, em missões especificamente científicas e exploratórias. Porque não são vistos recolhendo amostras de plantas, de minerais, de animais. Só um afã de conhecimento poderia levá-los a sobrevoar as grandes urbes, as instalações militares, as centrais nucleares, as mais destacadas indústrias do planeta, as frotas ou os monumentos. Por meio desse prisma puramente intelectual, possivelmente universitário, cabe encontrar uma razão que satisfaça a lógica humana. Isso não quer dizer, longe disso, que nossa lógica seja a deles, mas, supondo que assim fosse, esses objetivos científicos justificariam, de alguma maneira, suas violentas aproximações a aviões, embarcações ou sondas espaciais. Com base nessa hipótese, essas centenas, talvez milhares, de raças que estamos observando há séculos teriam seus lares em mundos basicamente parecidos ao nosso. É lógico acreditar que toda essa miríade de seres pensantes e de formas anatômicas iguais ou parecidas às do homem da Terra deve partir de astros cujas condições físico-biológicas estejam nos limites, mais ou menos, que conhecemos para nosso próprio habitat. Se sabemos que nossa galáxia tem mais de 117 mil anos-luz em sua extensão máxima, quantos bilhões de planetas podem ser irmãos ou primos irmãos da Terra? Não devemos cair, neste sentido, na miopia ou cegueira mental de outras gerações, que, por exemplo, apesar dos milhares de testemunhos, rejeitaram a possibilidade de que caíssem pedras do céu, pela simples razão, esgrimiram os cientistas franceses do final do século XXVIII, de que não há pedras no céu. E ficaram satisfeitos. Hoje, a presença de meteoritos não só é mundialmente aceita, como também, graças a essas pedras siderais, a ciência chegou ao conhecimento de que os tijolos, os aminoácidos, para a edificação da vida, são basicamente iguais em todo o cosmo. Cabe dentro do possível, também, que parte desses visitantes proceda não de nosso universo físico e visível, mas de outro, ou de outros, chamado paralelo, cuja compreensão é ainda mais angustiante. Esses universos, com certeza, são tão físicos e mensuráveis quanto o que mal conhecemos e que nos envolve. A grande diferença poderia estar, sempre no âmbito da especulação, no fato evidente de que não os conseguimos ver nem registrar.
e, porém, podem ocupar o mesmo espaço e o mesmo tempo que o nosso, como as palavras são limitantes, mas submetidos a ritmos ou vibrações atômicas diferentes das que conhecemos. Por essa mesma regra de 3, nosso cosmo pode permanecer ignorado para muitas das possíveis civilizações que habitem esses universos paralelos e que não alcançaram, ainda, o nível técnico ou espiritual suficiente para descobrir esses outros âmbitos dimensionais e viajar até eles. Este, justamente, pode ser o caminho para as grandes viagens interestelares ou para passar de um universo a outros. Suponhamos que uma raça situada em um universo paralelo atinja um nível técnico capaz de detectar outros mundos habitados, mas em um cosmo como o nosso, ou seja, totalmente invisível para eles. Bastaria fazer uma de suas naves ou veículos saltar de seu âmbito tridimensional natural para o nosso. E esses astronautas, de carne e osso, apareceriam, por exemplo, em qualquer ponto de nosso universo, sem necessidade de se trasladar pelo espaço, tal como concebemos em nosso cérebro. Para isso, evidente, é necessário um perfeito conhecimento dos chamados universos paralelos e uma tecnologia tão sofisticada que hoje, em pleno século XX, só podemos relacioná-la à ficção científica. Mas, salvando as devidas diferenças, não teria sido ficção para Napoleão uma visita a um dos porta-aviões da Sexta Frota dos Estados Unidos no Mediterrâneo? E se passaram apenas 200 anos, o que o bom São Pedro teria pensado se alguém lhe houvesse falado não de sua cadeira papal, mas de outra, a elétrica, capaz de eletrocutar um homem em um segundo? Para que continuar? Como podemos falar de impossibilidade de vencer tais distâncias intergalácticas se nem sequer conhecemos a natureza e estrutura de nossas próprias partículas subatômicas? Como podemos ser tão insensatos de julgar o que não conhecemos? O fato de não termos a explicação definitiva para o fenômeno OVNI não quer dizer que ele não exista. Quanto à segunda grande fonte de origem desses seres extraterrestres, e também com base em uma não menos considerável relação de casos, acredito firmemente em outros planos ou realidades, onde existe uma vida pensante. Se as palavras me limitavam no momento de interpretar os universos paralelos, o que pode acontecer agora? Planos ou realidades ou estados ou universos, não importa a etiqueta que lhes ponhamos, nos quais seres inteligentes e infinitamente mais evoluídos que o homem da Terra e que os homens talvez da galáxia ou desses mundos gêmeos vivam sob formas físicas tão assombrosas para nossa mente quanto, por exemplo, a pura energia lumínica ou mental. Seres, talvez, não encadeados à torrente do tempo, como ocorre com nossa civilização. Seres adimensionais tão próximos, definitivamente, de Deus, que só poderiam ser associados ao pensamento ou aos sentimentos. Seres que talvez tenham escalado essa confortável e desconcertante vida depois de um longo e penoso processo de perfeição. Seres, quem sabe, que talvez tenham sido criados diretamente nesse estado, seres, enfim, capazes de penetrar nos milhares ou milhões ou infinitos âmbitos dimensionais tão alheios quanto distantes de seu habitat que, de alguma forma, estão sob sua responsabilidade. Não acho que repugne a razão a existência de entidades cujas estruturas mentais, outra vez as palavras, tenham alcançado níveis tais de perfeição que se vejam livres das cadeias que ainda prendem formas humanas como a nossa. Obviamente, e por estarem muito mais perto da verdade que nós, essas civilizações poderiam entrar, ou descer, em planetas como a Terra com objetivos radicalmente diferentes da pura pesquisa ou exploração científica. Sua presença ao longo da história de uma humanidade como a que está passando pelo planeta atenderia, por exemplo, a necessidades de categoria superior. A cada dia tenho mais certeza de que nada fica ao acaso nos universos ou em nossas existências individuais. Mas, antes de me aventurar na análise dessas estratégias ou missões de categoria superior, gostaria de ir além.
É mais que provável que, a partir de níveis mínimos no desenvolvimento mental e tecnológico das raças que povoam os infinitos cosmos, a intercomunicação seja uma realidade igualmente clara e constatável. Se a espiral da evolução em qualquer forma pensante, como acredito, conduz inevitavelmente a um mais profundo vínculo com a força ou energia que chamamos de Deus, é quase lógico e obrigatório que todas essas civilizações ou seres acabem trabalhando com uma única e formidável meta: a aceleração do conhecimento de Deus em todos os cantos e em todos os tempos da criação. E não pode ficar mais longe de minha mente, nesse momento, o pobre e enfraquecido panorama de um Deus única e exclusivamente clerical ou antropomórfico, esse maravilhoso trabalho, que talvez um dia cheguemos a compreender, e do qual participaremos em nível cósmico, vem sendo desenvolvido por uma legião de seres e entidades, desde muito antes, inclusive, de o homem ter surgido na Terra. E, em que pode consistir essa estratégia ou missão de categoria superior? Por um mero princípio de economia, acho que a criação deve estar organizada de forma que núcleos imensos de seres sejam responsáveis por parcelas bem específicas. É muito possível que as responsabilidades apareçam em razão direta ao índice de perfeição de tais seres ou pacotes de seres. Lancemos mão de um exemplo que, embora grosseiro, talvez ilustre o que tento definir. Todos temos consciência do nível de responsabilidade e o desenvolvimento técnico e espiritual que preenche nosso mundo. Embora possa doer, esse termômetro ou radiofarol da humanidade do planeta Terra emite uma temperatura e cintilações tão frias e fracas que seria pouco menos que uma loucura nos outorgarem a tutela de uma determinada área universal. Do modo como nossa civilização se comporta, os hipotéticos seres pensantes a proteger receberiam de tudo, menos ajuda. Além do mais, supondo, como suponho, que uma das bandeiras mais respeitadas na ordem cósmica seja a da liberdade individual e coletiva, dificilmente posso pensar em mensageiros, missionários ou operários da grande energia que não tenham superado, e em muito, este princípio sagrado. É muito possível, inclusive, que só a partir de altíssimos graus na escala evolutiva seja possível a intervenção ou manutenção ou vigilância em universos ou mundos que estão no início dessa grande corrida rumo à perfeição. Uma vez assentada esta premissa, tudo fica mais fácil. Os comandos intermediários nessa formidável hierarquia que devem configurar as criaturas a serviço da perfeição conhecem seu trabalho. E o cumprem e executam, sempre de acordo com princípios e programas estabelecidos em níveis superiores. E, embora também não me satisfaça, eis aqui outro exemplo que, tomara, talvez simplifique meus pensamentos. Nessa caricatura do que Jesus de Nazaré quis fazer dizer no planeta Terra, e que chamamos de igreja, dificilmente os comandos intermediários bispos chegarão a cuidar pessoalmente do cúmulo de trabalhos a que obrigam, por exemplo, as pequenas ou grandes paróquias de cada região. Essas missões, simplesmente, estão nas mãos da infantaria, os sacerdotes. Estes, salvo exceções, também não se situam nas órbitas do Estado-Maior o Colégio de Cardeais, que costuma ser o que planeja e vela pelas linhas mestras da grande superestrutura. Cada um tem sua missão, e o conjunto, pelo menos teoricamente, deve funcionar com um único propósito: elevar o homem, cada vez mais, em sua dignidade de filho de Deus. Pois bem, em uma audaz extrapolação, este poderia ser o esquema de trabalho em escala cósmica. E nós, mundos como a Terra, entraríamos, querendo ou não, no catálogo das paróquias mais atrasadas, empoeiradas e maltratadas da gigantesca diocese que deve ser a criação. E, em nosso caso particular, com certos agravantes por todos conhecidos. Nossa paróquia, enfim, quase com certeza foi deixada a cargo de comandos intermediários muito específicos da hierarquia celeste.
E com ela, muitos outros seres pensantes, também em pleno período evolutivo e situados fisicamente em uma, ou quem sabe quantas, galáxias. Esses comandos intermediários, sempre ligados ao Estado Maior, podem dispor de legiões ou miríades de seres, a infantaria, que são os encarregados e responsáveis pelo andamento, pelo ver como as coisas vão, ou por corrigir cada mecanismo que participe do nascimento e progressiva evolução de uma coletividade de seres inteligentes. Acho perfeitamente possível, e muito mais racional que as doutrinas tradicionais a respeito, que missões de injeção, para utilizar uma expressão terrestre, da consciência espiritual em determinados seres irracionais seja assunto dos comandos intermediários ou, inclusive, da infantaria, e não do próprio Deus. Sempre acreditei que a grande energia utiliza essa imensa lista de intermediários para perpetuar o já criado. Ou será que o Papa é o responsável direto e pessoal pelo batismo de cada novo cristão? Na minha opinião, e insisto no fato de que estou só teorizando, é muito mais bonito e próprio de um Deus gerador que suas criaturas sejam encarregadas, nem mais nem menos, da seleção do momento e dos seres que, por suas características, estão convocados a serem filhos do Inominado. Mas, para desempenhar essa importante tarefa, como apontava anteriormente, é necessário uma altura mínima na espiral da perfeição. Nós, simplesmente, não saberíamos nem poderíamos, depois de depositada a semente ou a centelha da inteligência e da imortalidade no ser, os servidores de Deus, vamos chamá-los de anjos, enviados ou astronautas, deverão permanecer muito perto dessa nova coletividade, procurando fazer com que seu livre-arbítrio não se veja anulado e que, ao mesmo tempo, disponham dos elementos mínimos para um lento, mas firme, processo de integração na magna comunidade da qual surgiram e da qual não terão consciência por muito tempo. Essa apaixonante missão, assim dita meu coração, pode ser atribuída, às vezes, não só a seres puramente energéticos ou desprovidos de suporte físico, mas também a civilizações de carne e osso, mas que deixaram para trás muitas das misérias que ainda escravizam o homem do planeta Terra. Civilizações supertecnicizadas que podem habitar universos como o nosso ou, por que não, outros cosmos paralelos. Civilizações, enfim, que tiveram acesso, um dia, a boa parte do conhecimento da verdade. Civilizações que, nessa espiral da perfeição, chegaram a extremos tais que possam dominar o tempo, as forças da natureza e algo perigoso e que galopa sempre à sombra do progresso, que nós chamamos de arrogância. Civilizações que nada têm a ver, evidentemente, com a nossa. Esses seres, eu gosto de chamá-los de astronautas, podem estar colaborando intimamente com a infantaria ou com os comandos intermediários de escalas superiores e de naturezas, repito, basicamente diferentes das suas e, consequentemente, da nossa. Esse entendimento, por que não, pode ser perfeitamente possível quando se alcançam essas cotas mínimas de perfeição evolutiva. Respeitando novamente as diferenças, o homem não está tentando se comunicar com as plantas, mediante o uso de sofisticados painéis eletrônicos. O que nossos antepassados teriam pensado diante de ensaios científicos como esses? Como consequência desses contatos, os astronautas puderam se fazer presentes em nosso mundo. E, inevitavelmente, foram tomados por deuses, anjos ou enviados. E assim consta das tradições, lendas ou livros sagrados. Pode ter sido prudente que em determinadas fases da difícil e atormentada evolução da Terra, esses vigilantes do espaço tenham participado de uma forma direta ou mais ativa que o habitual. A quem enviar, então? Os seres adimensionais ou puramente energéticos? A mais elementar lógica não teria considerado isso eficaz. Como teriam se comunicado com os povos humanos primitivos? Como teriam conjugado uma mínima abordagem ao homem com a transmissão das mensagens e ideias-chave para sua evolução?
o medo do desconhecido teria aumentado, nesses casos, até limites traumatizantes e de imprevisíveis consequências. O que fazer, então? Muito simples. O Estado-Maior ou os comandos intermediários da criação podem ter aconselhado e arbitrado que seres basicamente idênticos ao homem do planeta Terra descessem ao lindo mundo azul. E que essas civilizações de carne e osso, supertecnicizadas e tão próximas dos planos divinos, fossem responsáveis por aqueles trabalhos que obrigavam uma, ou várias, abordagens ao gênero humano. E isso, sem dúvida, pode ter sido estabelecido muito antes, inclusive, de o homem ter surgido no mundo. A presença dessas civilizações siderais na história de muitos povos da Terra, em suas lendas e religiões, em suas cerimônias e folclore, ficaria, assim, mais que justificada. E, principalmente, pareceria mais que lógico seu enigmático comportamento. E dentre esses programas de trabalho, os missionários ou astronautas espaciais receberam uma tarefa definitivamente solene: preparar a chegada, à Terra, de um ser superior, pertencente ao alto Estado-Maior de toda a criação, um ser que ia ser chamado de Jesus de Nazaré. Os preparativos do grande plano. Não posso evitar. Embora conheça o risco das comparações, vejo-me impelido a usar um novo exemplo. Há apenas alguns dias, pude ver e ouvir na TV o bispo porta-voz da Conferência Episcopal Espanhola. Os comandos intermediários da Igreja haviam se reunido para estudar e tratar os delicados problemas que a acossam. Um dos assuntos-chave da Assembleia foi a programação de uma viagem do Papa João Paulo II à Espanha. Os bispos espanhóis, e é natural, mostraram-se preocupados com essa visita do máximo responsável e chefe do Estado-Maior da grande estrutura. Temos que verificar muitas coisas, apontou o bispo encarregado das relações com a imprensa. Temos que organizar essa estadia do Papa até os mínimos detalhes. Evidentemente, haverá novas reuniões e serão nomeadas comissões especiais de trabalho. As palavras do representante dos comandos intermediários me pareceram lógicas. E suponho que os milhões de telespectadores que o puderam ouvir também pensaram assim. Pois bem, e entrando novamente na arena da hipótese, se a Igreja Espanhola se preocupa, e como? Com a histórica viagem de seu chefe supremo na Terra, nosso país, o que não pode ter acontecido há milhares de anos, chegada a plenitude dos tempos, quando o Pai ou a grande força estimou que já era o momento de seu filho aparecer no planeta Terra? E, embora eu duvide que os métodos e recursos do Estado-Maior ou dos comandos intermediários da criação tenham algo a ver com os da Igreja Católica, parece lógico e sensato, sempre com base em nossa raquítica lógica, claro, que aquelas hierarquias celestes tenham adotado, também, medidas oportunas para o feliz desenvolvimento do grande plano da redenção humana. Colocar Jesus na Terra não me parece que fosse uma tarefa complicada, mas nem por isso, suponho, deviam descuidar dos detalhes. A grande complicação, imagino, podia ser o fato de, acima de tudo, ter que tentar respeitar a liberdade individual e coletiva dos habitantes de tão arisco e primitivo mundo. E o plano ganhou luz verde, e, um belo dia, há mais de 4.000 anos, essas civilizações escolhidas ou voluntárias, quem pode afirmar? Surgiram com seus veículos espaciais e sua extraordinária tecnologia nessa mancha de pó que é a Terra. Os astronautas, sem dúvida, conheciam perfeitamente o plano. Seu contato e vínculo com os comandos intermediários ou o Estado-Maior dos céus tinha que ser, no mínimo, constante. Quem poderia descrever, hoje, as faculdades e recursos mentais, espirituais e técnicos desses seres, tão longe de nossa obscura forma de vida? Tenho certeza de que a Terra passou inteira pelo pente fino, com a finalidade de escolher a região ideal onde, um dia, pudesse nascer o grande enviado.
É possível que as naves dos astronautas tenham realizado minuciosas tarefas de sondagem e pesquisa. E, finalmente, foi detectado o que deveria ser o povo escolhido. E começaram os primeiros contatos e encontros com os primitivos patriarcas. E ocorreu um fenômeno, talvez previsto pelas hierarquias celestes e pelos próprios executores materiais do grande plano, pelos astronautas. Desde o primeiro momento, os homens e mulheres escolhidos pelos seres do espaço confundiram seus brilhantes e poderosos veículos com os tripulantes dos mesmos, e vice-versa. O anjo do Senhor, a glória de Yahvé, a nuvem de fogo ou a coluna de fumaça significavam uma mesma coisa. A absoluta falta de noções e de vocabulário daquela gente simples do deserto em relação a máquinas capazes de voar, de vencer a lei da gravidade, de emitir luz, das quais entravam e saíam outros seres não menos estranhos, usando trajes espaciais, quem sabe se providos de escafandros, deve ter provocado uma grave confusão em seus cérebros no momento de distinguir astronautas de máquinas. Imagino que este problema não tinha maior importância para os astronautas. Ao contrário, é possível que, às vezes, o considerassem altamente prático e benéfico para seus fins. Dado o formidável abismo mental e evolutivo que separava os homens da Terra de seus visitantes, qualquer tentativa de lhes explicar as verdadeiras razões de sua presença no mundo teria sido totalmente negativa. Não se tratava, afinal de contas, de mostrar aos seres pensantes do planeta Terra técnicas ou realidades que jamais teriam assimilado ou utilizado, mas de preparar um caminho, um povo, uma infraestrutura, se me permitem o termo, para o grande momento, para a chegada, milhares de anos depois, do Cristo. Sempre me perguntei por que o Pai ou a grande energia, ou, talvez, o Estado Maior dos Céus julgou aquela remota época como um momento propício para a encarnação de Jesus. Hoje, sim, teríamos reconhecido, espero, essas formidáveis máquinas voadoras e os astronautas celestiais, ou não. Hoje, estamos em condições de interpretar e de compreender a luz elétrica, a lei da gravidade, as viagens espaciais, a utilização de capacetes e de trajes anti-G, e até começamos a aceitar a ideia de visitantes extraterrestres que chegam a nosso mundo em veículos que popularmente são batizados de OVNIs. Porque, então, a chegada do enviado não foi retardada. Não teria sido mais fácil sua missão hoje. A bem da verdade, não perdi a esperança de saber, um dia, os motivos que levaram o Pai ou Estado Maior Celeste a considerar aquela época como a plenitude dos tempos. É possível que muitas pessoas se perguntem por que associo termos bíblicos como o anjo do Senhor ou a glória de Yahvé ou a coluna de fumaça ou a nuvem de fogo a astronaves e astronautas. Sei que não disponho das provas finais ou absolutas. Ninguém as tem. Porém, lendo e relendo as passagens do Antigo e Novo Testamento, bem como os evangelhos apócrifos, as descrições daquelas testemunhas coincidem assombrosamente com as que reunimos em pleno século XX sobre OVNIs. Pensei muito antes de dar este passo. E agora, ao fazer isso, estou contente com minha decisão. Sei que jogo com puras teorias, mas algo me diz, no fundo da alma, que posso estar certo. Aquelas formidáveis luminosidades que os livros sagrados nos relatam, aqueles seres resplandecentes, aquele carro de fogo, aquelas nuvens de brasa imóveis acima da tenda da reunião, aqueles anjos que subiam e desciam do céu em meio a uma grande luz, aquela estrela, enfim, que guiou os magos até Belém da Judéia, guardam uma suspeita semelhança com as naves, brilhantes e silenciosas, que são vistas, hoje, nos céus do mundo. Para qualquer pessoa medianamente informada acerca da realidade OVNI, as coincidências são angustiantes. E eu disse muitas vezes: admitir que os anjos que aparecem na Bíblia possam ser seres do espaço, astronautas de carne e osso, não escurece, longe disso, a grandiosidade e divindade do plano da redenção.
Porque a presença, no mundo, de toda uma equipe de seres supertecnicizados e superpróximos de Deus teria que diminuir a beleza ou a solenidade da chegada de Jesus de Nazaré? Por acaso o Papa não se serve dos mais rápidos e confortáveis aviões a jato para cruzar os céus do planeta e levar a palavra de Deus? Cristo teria repugnância, supondo que aparecesse em 1980, das câmeras de televisão ou da difusão via satélite. Notícias sensacionais. Não desejo me estender mais. E acho que nunca teria exposto meus pensamentos, não fosse pela delicada natureza do que vou expor a seguir. Sempre gostei que o leitor fosse descobrindo, por si mesmo, os resultados de minhas investigações e chegasse ao fundo de minhas últimas inquietudes. Nesta oportunidade, porém, quis que fosse diferente. Nem sempre se enfrenta passagens tão transcendentes como a concepção virginal de Maria, sua infância, o nascimento de Jesus e as possíveis vinculações de toda uma equipe de anjos ou astronautas com esses fatos. Porque estes, nada mais e nada menos, foram o alvo de minha investigação. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento oferecem relatos abundantes, onde essa equipe de astronautas aparece sempre em momentos decisivos. Não obstante, e apesar de meu interesse em encontrar explicações lógicas e racionais, nenhuma das que a Igreja e os exegetas, ou especialistas em assuntos bíblicos, chegaram a me oferecer aplacou minha inquietude. Não eram suficientes as cômodas saídas dos teólogos, que sempre submergem os assuntos difíceis ou comprometedores na neblina do mistério da fé ou dos gêneros literários ou do fato sobrenatural. Por outro lado, esses anjos e suas manifestações guardam muita semelhança com o que ando investigando nesse outro campo dos não identificados. Era preciso mergulhar, portanto, em outras direções. Mesmo com o risco de me equivocar. Eu sei, havia e há muitas incógnitas na preparação da chegada de Jesus. Como a concepção virginal pôde ocorrer? Porque aquele foi o povo escolhido, e não o outro, como base ou infraestrutura de todo um sistema monoteísta? Porque o Estado-Maior Celeste considerou o Oriente Próximo como a região adequada para o nascimento do Messias? E, principalmente, como se desenrolou o parto do enviado? Nem os evangelhos canônicos, nem evidentemente os teólogos, esclarecem esses pontos com transparência suficiente. Às vezes, para que nos enganarmos, o medo do encontro com tais verdades os paralisa, e quase todos fogem, disfarçando sua impotência com teses ribombantes que, suponho, não convencem nem a eles mesmos. E nessa busca deparei-me, um dia, com os chamados evangelhos apócrifos. Minha surpresa foi crescendo conforme fui devorando aqueles textos no mínimo malditos até poucos anos. Ali encontrei dados, precisões, relatórios, referências e descrições que me fizeram estremecer. Aquilo sim era racional. Aquilo sim solucionava algumas das grandes incógnitas. Ali, por exemplo, comecei a intuir por que Jesus teve que nascer em uma caverna, e não em um estábulo. Ali sim me ofereciam uma informação infinitamente mais verossímil sobre a pessoa de São José, sobre suas dúvidas e sobre o curioso julgamento a que se viu forçado. Ali percebi o grande erro que foi considerar a família humana de Jesus como pobres cidadãos, quase andrajosos e indigentes. Nada mais longe da realidade. Por meio dos apócrifos, ratifiquei até me saciar a constante e meticulosa inspeção da equipe de anjos ou astronautas em relação aos avós de Jesus e a pequena Maria. Ali, estava claro como a luz que a estrela de Belém não podia ser uma estrela, e o mais bonito e esperançoso, não me cansarei de repetir, é que as boas novas sobre a chegada do Salvador só contribuíam para o engrandecimento do plano da redenção do homem desse velho e rebelde planeta, perdido em uma das mais baixas curvas da espiral da perfeição.
E, antes de passar à exposição dessas sensacionais novas sobre um plano que não considero fechado, espero que depois da leitura deste trabalho nenhum princípio ou sentimento se vejam feridos. Isto não é teologia, nem minhas aspirações são ser o dono da verdade. Se minha impaciente busca da verdade, e este trabalho é só isso, estimular outros a continuar buscando, meu esforço não terá sido em vão. 1. Os assombrosos e desconhecidos evangelhos apócrifos. Naquele momento, aquela estrela que haviam visto no Oriente voltou de novo a guiá-los até que chegaram à caverna, e pousou sobre a entrada. Então, os magos viram a criança com sua mãe, Maria, e tiraram dons de suas urnas: ouro, incenso e mirra. Este parágrafo, extraído dos evangelhos apócrifos e especificamente do chamado proto-evangelho de Tiago, 21:3, me fez decidir, em boa medida, escrever este livro. Ele me impressionou. E comecei uma devoradora leitura de todos os apócrifos que pude localizar. A famosa estrela de Belém da Judéia me intrigava fazia tempo. E então, novamente, estava diante de mim. E voltaram as velhas perguntas. Tratava-se realmente de uma estrela? Por que guiava os magos? Por que pousou diante da caverna onde Jesus de Nazaré nasceu? Tenho que reconhecer que, depois de percorrer mais de 300 mil quilômetros atrás de OVNIs, a estrela em questão me parece familiar. Mas, vamos por partes. A verdade é que eu não podia suspeitar o que esses apócrifos encerravam. Ao concluir o estudo, senti a necessidade de escrever meus pensamentos e impressões. Acho que poucas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer os textos dos evangelhos apócrifos. E isso me animou a transcrevê-los. Pelo menos, a divulgar as partes que, para mim, têm um interesse muito especial. 2. Os evangelistas oficiais e os intrusos. Para ser sincero, tive que recorrer ao dicionário da Real Academia para saber exatamente o significado de apócrifo. Eu já havia ouvido falar dos evangelhos apócrifos, mas não entendia por que, justamente, eram chamados assim. Eis aqui o que diz o Dicionário Ideológico da Língua Espanhola. Apócrifo diz-se dos livros da Bíblia que, embora atribuídos a autor sagrado, não são declarados como canônicos. O problema começou a se esclarecer. Porém, ao ler canônicos, surgiram novas dúvidas. E que é, exatamente, canônico? Por que uns livros são declarados como tais e outros não? Que critério ou valoração havia sido seguido para isso? A coisa era simples. Cânone é o catálogo de livros sagrados admitidos pela Igreja Católica. Na realidade, a questão ficava reduzida a um único ponto: e que critério a Igreja Católica seguia para decidir se um livro tinha caráter apócrifo ou canônico? O assunto, pelo que pude comprovar, toma um olé dos teólogos e estudiosos da Bíblia com um posicionamento pleno de fé, mas diminuído em seu caráter racional e científico. A Bíblia, e, portanto, os livros canônicos, dizem os especialistas, é inspirada por Deus. Isso significa que tudo que pudesse ter sido escrito sobre Cristo, inclusive em vida do Mestre, mas que não fosse reconhecido pelos homens que formam a Igreja como inspirado, não tem o menor valor canônico. O tema, no mínimo, se presta à discussão. E não é que eu duvide do referido caráter divino desses livros. Acredito em Deus e considero que, efetivamente, pode ser. Mas se a própria Igreja Católica reconhece que boa parte desses evangelhos apócrifos foram confeccionados por autores sagrados, por que não são incluídos no lote bíblico? E o que é pior, porque, durante séculos, foram perseguidos e condenados. Segundo a própria Biblioteca de Autores Cristãos, declarada de interesse nacional, apócrifo, no sentido etimológico da palavra, significa coisa escondida, oculta.
Esse termo servia, na antiguidade, para designar os livros que se destinavam exclusivamente ao uso privado dos adeptos de uma seita ou iniciados em algum mistério. Depois, essa palavra passou a significar livro de origem duvidosa, cuja autenticidade era impugnada. Entre os cristãos, prossegue Abach, foram designados com esse nome certos escritos cujo autor era desconhecido e que tratavam de assuntos ambíguos, embora apresentados com o caráter de sagrados. Por essa razão, o termo apócrifo passou, com o tempo, a significar escrito suspeito de heresia ou, em geral, pouco recomendável. Em algo a Igreja tem razão. Quero dizer que, com o passar do tempo, surgiram tantas histórias, da vida e milagres de Jesus, que é laborioso separar o joio do trigo. Porém, e apesar de tudo isso, a própria Igreja Católica reconhece, hoje, o valor de alguns desses textos, chamados Evangelhos Apócrifos, que estendem ou apresentam pela primeira vez algumas passagens do nascimento, infância e pregação do Senhor. O próprio São Lucas garante que, já desde o princípio, muitos empreenderam o trabalho de coordenar a narração das coisas que aconteceram no tempo de Jesus. Isso é lógico e totalmente humano. Na realidade, vinha sendo feito havia séculos com os grandes personagens gregos, romanos, sumérios, egípcios etc. Por que não o fazer com Jesus de Nazaré, operador de milagres, filho do Deus vivo, revolucionário para muitos e opositor dos sumos sacerdotes de Israel? É igualmente verossímil que alguém tivesse a feliz iniciativa de relatar e deixar por escrito tudo o que o mestre havia feito e dito. Essa ideia, tenho certeza, como jornalista que sou, deve ter florescido muito pouco tempo depois da morte e ressurreição do Cristo. Parece claro que essa tarefa de reconstruir a vida de Jesus tenha sido empreendida não só pelos 4 evangelistas oficialmente aceitos, mas definitivamente por outros apóstolos, discípulos e voluntários. E aí estão os evangelhos apócrifos de Tiago, de Mateus, o livro sobre a Natividade de Maria, o evangelho de Pedro e o armênio árabe da infância de Jesus, entre outros, para ratificá-lo. Esses textos apócrifos são, hoje, reconhecidos pela Igreja Católica como parte da tradição. E embora eles, de fato, contenham passagens que parecem duvidosas, outras, porém, concordam entre si, por sua vez, com os dos 4 evangelistas oficiais. Essa situação, guardadas as devidas diferenças, recorda-me um pouco a de nossos dias. Em meus 20 anos como profissional do jornalismo, conheci dezenas de homens e mulheres que, apesar de não terem cursado a faculdade de comunicação e de não possuírem, logicamente, título algum que os acreditasse como jornalistas, demonstraram, e continuam demonstrando, que, para fazer jornalismo, são tão bons ou melhores que os canônicos, se me permitem a liberdade. O que quero dizer com tudo isso? Algo muito simples. Tenho certeza de que houve outros cronistas, inclusive apóstolos e discípulos de Cristo, que levaram para o papel um excelente trabalho sobre a vida e milagres do Mestre. Relatos, inclusive, que podem ter servido de base, em determinados momentos, para os 4 evangelistas oficiais. Hoje, esses textos, surgidos, na maior parte, nos séculos IV, são considerados apócrifos. Na realidade, o que os distancia e diferencia dos 4 evangelhos canônicos não é nada além do já apontado anteriormente, o fato de que não foram inspirados por Deus. E eu continuo me perguntando, onde está a prova científica e palpável dessa inspiração divina? Deus tornou a descer no Sinai para entregar o catálogo dos livros canônicos, como se fosse um vendedor de livros em domicílio. Até que ponto essa circunstância da inspiração divina, pelos homens que formaram a Igreja, não foi manipulada? Até que ponto as próprias palavras de Jesus não foram distorcidas, a fim de puxar a brasa para a sardinha dessa instituição chamada Igreja?
Há mais de 2 séculos, o Dr. Freire, um dos mais eminentes filólogos e orientalistas de sua época, e o que melhor soube aplicar a filosofia e a erudição, segundo frase de Turgot, escreveu, à margem de seus muitos trabalhos de crítica histórica, um de crítica religiosa, que pode ser esclarecedor em relação àqueles confusos primeiros tempos do cristianismo. No capítulo 12, ao falar dos motivos para acreditar nos milagres e em cada um dos citados nos evangelhos canônicos, Freire pede que cada um se certifique, por demonstração, da autoridade de tais livros, e também da firmeza das provas de que são verdadeiros para chamá-los de inspirados. De acordo com tão saudável critério, Freire examina os evangelhos, opondo à autenticidade dos reputados verdadeiros os muitos considerados como falsos, e que corriam desde o princípio. É um feito certo, dizia o grande filólogo, reconhecido por todos os sábios, confessado pelos defensores do cristianismo, que, desde os primeiros tempos da Igreja, e dos livros do Novo Testamento, foram publicados inúmeros escritos falsamente atribuídos a Jesus, ou à Virgem, aos apóstolos, aos discípulos. Fabrício, que reuniu todos os que pôde encontrar, conta 50 com o único título de Evangelhos, e um número muito maior sob diferentes títulos. Cada um desses escritos tinha seus partidários naquele tempo. Disso resulta, com evidência, que, dentre os cristãos daquele tempo, uns eram trapaceiros e impostores e outros, homens simples e crédulos. Se foi possível, com tanta facilidade, enganar esses primeiros fiéis, e se era tão factível induzi-los a ilusões com livros supostos, o que dizer de todos os sofismas com que se pretende demonstrar a impossibilidade de uma suposição em relação aos evangelhos canônicos? Em meio a tamanho caos de livros publicados ao mesmo tempo, e todos recebidos com respeito, então, como poderemos, agora, distinguir os que eram verdadeiros e os que não eram? Mas, o que torna ainda mais árdua essa distinção é que vemos os evangelhos apócrifos citados com veneração pelos primeiros padres da Igreja. As Constituciones Apostolicae, São Clemente Romano, São Tiago, São Barnabé e ainda São Paulo, citam palavras de Jesus Cristo tiradas desses evangelhos. Além do mais, não vemos que os apologistas da seita que ficou dominante conheceram os 4 evangelhos que foram conservados como canônicos e verdadeiros. Até São Justino, não encontramos em seus escritos mais que citações de evangelhos apócrifos. De São Justino até São Clemente da Alexandria, os santos padres da Igreja se servem da autoridade, seja dos evangelhos supostos, seja dos que agora passam por canônicos. Finalmente, desde Clemente da Alexandria, esses últimos triunfam e ofuscam totalmente os outros. É verdade que, nos primeiros padres, podem ser vistas algumas passagens iguais às palavras dos atuais evangelhos. Mas, onde consta que tenham sido tiradas deles? São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João não são citados, nem em São Clemente Romano, nem em Santo Inácio, nem em qualquer outro escritor dos primeiros tempos. As sentenças de Jesus, que esses padres repetem, podiam ter sido apreendidas de viva voz pelo canal da tradição, sem terem sido tomadas de livro algum. Ou, se desejarmos que essas palavras tenham sido tomadas de algum evangelho, não há razão que nos obrigue a acreditar que foram tiradas preferencialmente dos 4 que nos restam, que dos muitos outros que foram suprimidos. Os evangelhos reconhecidos como apócrifos foram publicados ao mesmo tempo que os que passam por canônicos, e da mesma maneira e com igual respeito foram recebidos, e com idêntica confiança, e ainda com preferência, foram citados. Depois, não há um motivo para acreditar na autenticidade de alguns que não milite, pelo menos com a mesma força, em favor da autenticidade dos outros. E, posto que estes foram evidentemente e por confissão de todos, escritos supostos, estamos autorizados a acreditar que aqueles também podiam ter sido o que Freire afirma é indiscutível.
No final do século II, segundo minhas averiguações, a literatura evangélica parece esgotada. Mas o cânone documental do cristianismo, embora tenha a seu favor a autoridade dos três grandes doutores da época, Clemente da Alexandria, Santo Irineu e Tertuliano, dista muito de ter se estabelecido definitivamente. Ao lado dos escritos canônicos ou autênticos, circulava um número considerável de evangelhos. Os já citados dos hebreus, dos egípcios, de São Pedro, de São Bartolomeu, de São Tomé, de São Matias, dos 12 apóstolos etc. E esses evangelhos não eram de uso exclusivo das seitas chamadas hereges. Mais de uma vez, os doutores ortodoxos e os mais ilustres padres da Igreja se serviram deles. Mas, desde o início do século III até a celebração do Concílio de Nicéia, no ano 325, as autoridades eclesiásticas se inclinaram para a admissão exclusiva dos 4 evangelhos simétricos sobre os quais, inclusive os santos padres da Igreja de mais senso crítico, pensavam coisas como as seguintes, que, evidentemente, são muito proveitosas. 1. Que o Evangelho de São Mateus era uma coleção de sentenças, discursos e parábolas de Jesus, feita por seu autor em língua aramaica, e anterior ao relato de São Marcos, e que o Cristo mesmo escolheu aquele apóstolo para que fosse testemunha dos fatos, e para que desse deles um testemunho público, deixando-o por escrito. 2. Que São Marcos, discípulo e intérprete de São Pedro, a quem acompanhou a Roma no ano 44, redigiu em forma de evangelho um resumo da pregação de seu mestre, a pedido dos fiéis que o haviam ouvido, e que o apóstolo aprovou e mandou que fosse lido nas igrejas como escritura verdadeira. 3. Que São Lucas, discípulo e intérprete de São Paulo, fez o mesmo com a pregação do grande evangelizador dos pagãos e que sua obra tem todas as características da certeza. 4. Que São João escreveu sobre Jesus depois dos 90 anos, com o objetivo de confundir os hereges gnósticos, e que seu evangelho, como o de São Mateus, é o de uma testemunha excepcional. Isso vem demonstrar, nem mais nem menos, e em honra à mais pura objetividade informativa, que nem São Marcos nem São Lucas conheceram Jesus. Escreveram, enfim, de ouvir falar, e sempre segundo o que São Pedro e São Paulo relataram, respectivamente. Os outros 2 evangelistas oficiais, Mateus e João, supostamente referiram os fatos como testemunhas diretas, e ambas as suposições atravessaram o tempo e o espaço, tanto no catolicismo quanto no protestantismo, chegando até o fim do século XVIII, quando alguns sábios da última religião começaram a duvidar que tais suposições fossem verossímeis. A primeira dúvida recaiu sobre a afirmação de o Evangelho de São Mateus ter sido escrito por ordem de Cristo. Segundo Santo Epifânio e São João Crisóstomo, que vieram ao mundo, diga-se de passagem, alguns séculos depois, São Mateus escreveu seu Evangelho não por ordem do Cristo, mas a pedido dos judeus convertidos e cerca de 6 anos depois da morte do Senhor. Não se viu, então, inconveniente por ter escrito seu livro em aramaico, mas descobriu-se que circularam várias traduções gregas dele, algumas muito antigas, com numerosos saltos, alguns essenciais. E não se conseguiu descobrir quem fez a primeira tradução grega, nem quem tirou do grego a versão latina. Quanto a São Marcos, a crítica do século XVIII não hesitou em dirigir novos ataques contra sua origem apostólica. Duvidou, em primeiro lugar, que São Marcos fosse colega de São Pedro, alegando que ninguém sabe positivamente quem foi a pessoa do evangelista, que nem se deve confundi-lo com Marcos, primo de São Barnabé, nem parece provável que se identifique com aquele a quem São Pedro chama de filho, nem é possível considerá-lo, como afirmavam alguns teólogos, como judeu e da família sacerdotal de Aaron. Se assim fosse, como poderia ter escrito seu evangelho em grego, e em Roma?
como muito bem apontou e injustamente criticado Edmundo Gonzalez Blanco em sua obra Los Evangelhos Apócrifos, o fato de um judeu não helenista ter escrito em grego, por mais em voga que essa língua estivesse em toda a extensão do império, não é verossímil. As igrejas cristãs católica, grega e protestante, em suma, impuseram, desde o Concílio de Laodiceia até o século XVIII, 4 evangelhos simétricos, com proibição absoluta de dar crédito a outros. E viveram confinadas em sua autenticidade e em sua veracidade durante todo esse tempo. Algo assim como o que aconteceu nas Ilhas Baleares, que permaneceram felizes durante 500 anos com apenas 7 leis, uma das quais proibia introduzir outra nova. Porém, a crítica, desde seus primeiros passos no terreno da investigação documental, encontrou que o número de evangelhos considerados, no início, divinos, e de cuja existência não cabe duvidar por serem conhecidos seus títulos, ou melhor, os nomes de seus supostos autores, bem como o conteúdo de muitos deles, era não de 4, mas de 62, ou, pelo menos, de 50, segundo Fabrício. Entre os evangelhos descartados estão, entre outros, os de São Pedro, São Tomé, Nicodemos, Santo André, São Bartolomeu, São Paulo, São Tiago, São Matias, São Tadeu, o Evangelho da Perfeição, o da Infância, o dos 12 Apóstolos, o dos Egípcios, os de São Barnabé, São Felipe, Marcião, Apeles etc. A profunda confusão. Se me estendi mais que o necessário nesses áridos aspectos da história dos evangelhos canônicos e apócrifos foi com toda a intenção do mundo. Desejava me aproximar, e aproximar o leitor, mesmo que só durante breves minutos, do obscuro, e diria tenebroso, panorama da origem e da autenticidade de uns e outros textos. Algo surge, não obstante, com um mínimo de pureza. Houve inúmeros evangelhos que foram escritos, copiados e conservados ao longo dos 2 primeiros séculos do cristianismo. Escritos que serviram, em boa medida, para construir ou completar os que, a partir do século III, já foram abençoados e considerados canônicos ou definitivos. Em outras palavras, é quase certeza que, boa parte dos fatos e ditos atribuídos ao Mestre, que conhecemos pelos 4 evangelhos tradicionais e legais, é baseada nos primeiros documentos, paradoxalmente qualificados pela Igreja como pouco confiáveis, que são conhecidos por apócrifos. Assim se faz a história, se a esse batalhão de problemas acrescentarmos a inevitável deformação que a realidade pode ter sofrido como consequência do passar dos séculos, essa natural e louvável confiança no rigor dos 4 evangelhos canônicos, e só pretendo ser leal comigo mesmo, pode se ver muito afetada. Sim, eu sei que vozes iradas se erguerão nas fechadas filas do fanatismo religioso. Sei que as hipercríticas lançarão mão da revelação e me dirão que esses livros, como o resto da Bíblia, foram inspirados diretamente por Deus, e que, por isso, não cabe dúvida alguma. Eu já falei anteriormente, acredito em Deus, não exatamente no Deus de longas e brancas barbas, e sei que a revelação é, ou pode ser uma, de tantas maravilhas que emanam da divindade. Mas, aqui, entramos direto em um problema de fé, não no canal da razão, e se, como vimos, existe no mundo um considerável volume de escritos ou evangelhos que foram manipulados e respeitados como verdadeiras urnas ou depósitos dos ensinamentos de Jesus de Nazaré e dos fatos que protagonizou enquanto viveu no planeta Terra, por que negar sequer um pingo de inspiração divina a muitos desses apócrifos? Com maior razão quando, como é bem sabido pelos mineiros da exploração bíblica, há registros de que os santos padres dos 3 primeiros séculos da era cristã serviram-se indistintamente desses apócrifos, em tudo isso pode ter acontecido o mesmo que acontece, e que acontecerá, com os fatos passados, dos quais sobreviveram apenas provas ou testemunhos tão frios e íntegros como são, hoje, por exemplo, os filmes ou fotografias.
Cada um escolhe as notícias que melhor embasam seus objetivos, perfeitamente preconcebidos. E é muito humano que essas mesmas pessoas deem as costas aos conceitos contrários. Depois, diante dos outros, vangloriam-se de ter encontrado a verdade no lugar comum, ou lugares comuns, de sua preferência. Os santos padres dos primeiros tempos do cristianismo careciam, salvo exceções, de espírito crítico. Era lógico. E julgavam incrível tudo o que lhes podia parecer edificante. O critério que presidia e dirigia a seleção realizada por eles era essencialmente emotivo ou piedoso e, quando não, teológico ou doutrinal, sem os alcances críticos e históricos, indispensáveis a tudo o que concerne ao que começava a ser entendido por cânone ou catálogo sagrado. Além do mais, o simbolismo exegético confrontava, então, com o puro e objetivo estudo da literatura bíblica, uma tendência de fundo místico que se desenvolvia paralelamente à tendência realista, sem abrir sulcos no caminho da análise histórica. Assim atribuíam crédito e autoridade a uns livros e rejeitavam outros, sem se ater a outra norma senão os ditames da comodidade intelectual ou das preocupações religiosas. E descendo ao terreno do concreto, vejamos alguns exemplos sobre os critérios e pautas que esses santos padres da Igreja seguiam para desqualificar uns evangelhos e enaltecer outros. Santo Irineu, morto no ano 202, expressava-se assim: o Evangelho é a coluna da Igreja, a Igreja está difundida por todo o mundo tem 4 regiões, e convém, portanto, que haja 4 Evangelhos. O citado santo também baseava sua preferência pelos 4 Evangelhos canônicos em afirmações como estas: o Evangelho é o sopro ou vento divino da vida para os homens, e, posto que há 4 ventos cardeais, daí a necessidade de 4 Evangelhos, o Verbo Criador do Universo reina e brilha sobre os querubins. Os querubins têm 4 formas, e eis aqui porque o Verbo nos obsequiou com 4 Evangelhos. Mesmo se deixando levar pela mais densa caridade, só podemos sorrir ao ler o Santo Padre. Aqueles que pretendem provar a supremacia dos 4 evangelhos tradicionais sobre os apócrifos pelo fato de a Igreja os ter recebido universalmente desde os primeiros séculos, ignoram ou esquecem que isso não foi exatamente assim. Pelos escritos de muitos santos padres da Igreja, vemos que alguns daqueles evangelhos passaram longo tempo sem serem recebidos e sem serem tidos como obra dos autores com cujos nomes circulavam no seio de certas seitas cristãs. Apenas depois de muitos anos vieram a ser reconhecidos como canônicos. Olbach, no prólogo de História Crítica de Jesus Cristo, recorda aos esquecidos que foi o Concílio de Nicéia, no ano 325, referendado em 363 pelo de Laodiceia, que fez a separação de evangelhos canônicos e evangelhos apócrifos. Dentre os 50 textos existentes, escolheu apenas 4, descartando o resto. Um milagre, conforme conta o autor anônimo da obra Libellus Synodicus, decidiu a escolha, e embora essa referência também não seja muito séria, entrando no plano da narração de casos, vejamos o que conta o autor anônimo. Segundo uma versão, por força das orações dos bispos, os evangelhos inspirados foram se colocar, por si mesmos, sobre um altar. Conforme a outra versão, mais grosseira e tão imprudente que levou os racionalistas a afirmarem que o altar estava disposto com artificiosidade e com deliberado propósito, todos os evangelhos, canônicos e apócrifos, foram colocados sobre o altar, e os apócrifos caíram dele. Uma terceira versão dá a variante de que só foram colocados sobre o altar os 4 evangelhos verdadeiros, e que os bispos, em sentida e fervorosa prece, pediram a Deus que, se em algum deles houvesse uma única palavra que não fosse verdade, caísse aquele evangelho ao chão, o que não se verificou.
Mas mais inocente é uma quarta versão, que, mudando o aparato das anteriores, afirma que o próprio Espírito Santo entrou no concílio sob a forma de uma pomba, que passou pelo vidro de uma janela sem quebrá-lo, que voou pelo recinto com as asas abertas e móveis, que pousou sobre o ombro direito de cada bispo em particular, e que começou a dizer, ao ouvido de todos, quais eram os evangelhos inspirados. Não acho, naturalmente, que a separação dos evangelhos legais foi feita de uma forma tão infantil e ridícula. Mas também não tenho a absoluta certeza de que o critério mais generalizado entre os bispos de Nicéia no momento de escolher os evangelhos canônicos distasse muito do já apontado indicador valorativo de Santo Irineu. Para ser sincero, acho que o acontecido naquele concílio encheria de dúvidas e angústias os atuais estudiosos da Bíblia, sem falar nos honoráveis bispos e cardeais. Os defensores da revelação divina poderão alegar, contra tudo isso, que houve concílios muito posteriores, nos quais o problema foi definitivamente resolvido, e, prosseguindo neste temporário papel de advogado do diabo, direi que sim, mas Vaticano II, a conhecida arte de não se comprometer. Um de meus primeiros movimentos ao me deparar com o delicado assunto da revelação divina foi entrar imediatamente em contato com os mais prestigiosos teólogos e beber, naturalmente, das fontes oficiais da Igreja. E o que diz o magistério da Igreja sobre a divina revelação? O que a grande estrutura pensa sobre esses livros diretamente inspirados por Deus? O delicado tema, já tratado no Concílio de Trento e no Vaticano I, foi finalmente depurado no recente Vaticano II. No capítulo 2, a transmissão da revelação divina, a Constituição dogmática diz literalmente sobre a revelação. 7. Cristo mandou os apóstolos pregarem o Evangelho. Os apóstolos transmitiram tudo o que haviam recebido com as palavras, os exemplos e os ensinamentos. Dessa forma, alguns apóstolos e discípulos destes, inspirados pelo Espírito Santo, puseram por escrito o anúncio da salvação. Os apóstolos, depois, confiaram aos bispos, seus sucessores, o próprio posto de mestres. Esta tradição e a Sagrada Escritura são como um espelho em que a Igreja contempla Deus. E um pouco mais adiante, diz: os padres testemunham a presença dessa tradição, à qual devemos o conhecimento do cânone dos livros sagrados e sua mais profunda inteligência. Dessa forma, Deus, que falou no passado, continua falando por meio da Igreja e do Espírito Santo. 9. Tradição e Escritura estão unidas e se comunicam entre si. Por nascerem da mesma fonte, formam como uma única coisa e tendem ao mesmo fim. Uma e outra devem ser aceitas com igual piedade e reverência, enquanto a Igreja não alcançar, com a única Sagrada Escritura, sua certeza sobre todas as coisas reveladas. 10. Tradição e Escritura constituem um único depósito sagrado da Palavra de Deus, confiante à Igreja. A frase conciliar alguns apóstolos e discípulos destes, inspirados pelo Espírito Santo, puseram por escrito o anúncio da salvação, me parece digna de uma certa meditação. Se é evidente que antes do surgimento dos 4 evangelhos legais ou canônicos, aceitos oficialmente a partir do Concílio de Nicéia no século IV, circulavam pela cristandade dezenas de escritos e narrações, além da própria tradição oral, sobre a vida e ensinamentos de Jesus, e se os 4 textos oficiais beberam bastante dessa tradição e dos apócrifos, onde começa e onde termina a inspiração divina. Vamos dar outro exemplo. Se o autor, ou autores, de qualquer um dos 4 evangelhos canônicos investigou a fundo antes de passar a limpo seu trabalho, caso de Lucas, isso pressupõe, simplesmente, que ouviu testemunhas, discípulos, homens e mulheres que poderiam ter se relacionado com o Mestre. Além disso, é lógico imaginar que o repórter em questão tenha recorrido àqueles escritos e evangelhos apócrifos que, como diz a tradição, já existiam entre os primeiros cristãos.
a quem devemos considerar, neste caso, como depositário da inspiração divina, os que recordavam e guardavam por via oral o acontecido em tempos de Jesus de Nazaré, os escritos onde começou a se refletir essa tradição ou os mencionados evangelistas, que reuniram muitos fatos, palavras e descrições já existentes nas duas anteriormente citadas frentes de informação. O próprio Lucas está nos dizendo, posto que muitos tentaram narrar ordenadamente, e que conste, e isso deve ficar absolutamente transparente para o leitor, que não estou negando a inspiração divina. Já disse que me parece algo perfeitamente possível dentro da incompreensível maravilha da divindade. O que já não me convence é que essa revelação seja exclusiva dos 4 evangelhos canônicos, quando se sabe que boa parte dos materiais que os embasam procedem dos documentos apócrifos e da transmissão oral. Em todo caso, seria muito mais razoável e até justo repartir essa inspiração com todos, e, evidentemente, não cair na aberração e no absurdo de condenar os apócrifos, como fez a Igreja em determinadas épocas, sem antes expurgá-los, honrosamente. O fato de alguns desses escritos, quase nunca os primitivos, conterem heresias não é razão para fazer os justos pagarem pelos pecadores. E estamos chegando ao final deste preâmbulo obrigatório. No capítulo 5, a citada Constituição Dogmática sobre a Divina Revelação expõe o seguinte: os evangelistas escreveram, escolhendo algumas das coisas transmitidas de viva voz ou por escrito, com a intenção de nos fazer conhecer a verdade, como me parece grave esta declaração do Concílio Vaticano II. Isso quer dizer que os autores sagrados, seguindo essa via oral e dos apócrifos, pegaram umas coisas e deixaram outras. Quando lemos os evangelhos canônicos e enfrentamos, a seguir, os apócrifos, percebemos que os fatos que os evangelistas deixaram no tinteiro foram muitos e, às vezes, importantes. O que os 4 evangelhos legais nos dizem, por exemplo, dos avós de Jesus? Que sabemos da infância de Maria? Porque os repórteres oficiais, exceção feita a Mateus e Lucas, não falam dos maravilhosos prodígios que cercaram o nascimento de Jesus? Se Mateus é o único que faz menção à estrela de Belém e aos magos é porque, simplesmente, leu isso ou lhe contaram, ou ambas as coisas. Pois bem, quando estudamos com atenção os mais importantes apócrifos, percebemos que o relato sobre essa estrela é muito mais extenso e apaixonante do que nos haviam dito, e, curiosamente, enquanto nos 4 textos canônicos, mal se abordam as perguntas anteriormente referidas, nos apócrifos, os também autores sagrados lhes dedicam amplas passagens. E, diante de minha surpresa, tanto o proto-evangelho de Tiago quanto o de Mateus, o livro sobre a Natividade de Maria, o livro da infância do Salvador e a história de José o Carpinteiro, bem como os evangelhos árabe-armênios sobre a infância de Jesus, todos eles apócrifos, concordam de forma essencial nessas áreas da preparação da chegada do Salvador e de seu nascimento. Na minha opinião, o fato de os evangelistas terem deixado de fora essas passagens é tão inexplicável quanto lamentável. Sei que nos deparamos, também nesses apócrifos, com narrações altamente duvidosas e sujeitas a uma inegável fantasia popular. Mas esses parágrafos, essencialmente os relacionados aos primeiros anos da vida de Jesus, nada têm a ver com esses reveladores e até agora ignorados capítulos onde acabamos compreendendo por que, por exemplo, José e Maria tiveram que se refugiar em uma caverna. Porque, por exemplo, atribuíam vários irmãos a Jesus de Nazaré. Porque, por exemplo, José e a jovem Maria foram julgados. Como, por exemplo, a estrela de Belém pousou junto ao local onde o enviado nasceu, mas, vamos entrar no assunto. 3. Os avós de Jesus. Uma família abastada.
Eis aqui a parte essencial do chamado livro sobre a Natividade de Maria, um apócrifo que durante a Idade Média foi atribuído a São Jerônimo, mas que, segundo os mais recentes estudos, pode ter sido escrito por um autor anônimo, nos tempos de Carlos Magno, século IX. A fim de contemporizar, parece que esse autor eliminou do relato passagens que poderiam ter escandalizado seus contemporâneos, pondo, inclusive, em grave perigo sua integridade física. Por exemplo, foram suprimidos capítulos como o do primeiro casamento de São José, as famosas provas das águas amargas e a escabrosa constatação ginecológica da parteira Salomé em relação a Maria. Mas, vou cuidar de tudo isso em capítulos sucessivos, ao expor os apócrifos restantes. Vejamos, primeiro, o que diz este famoso evangelho apócrifo em suas primeiras passagens. Outra vez o anjo do Senhor. Primeiro. 1. A bem-aventurada e sempre gloriosa Virgem Maria descendia da estirpe régia e pertencia à família de Davi. Havia nascido em Nazaré e foi educada no templo do Senhor na cidade de Jerusalém. Seu pai se chamava Joaquim e sua mãe Ana. Era nazarena por parte de pai e belemita por parte de mãe. 2. A vida desse casal era simples e direita na presença do Senhor e irrepreensível e piedosa diante dos homens. Sua fazenda era dividida em 3 partes. Uma era destinada ao templo de Deus e seus ministros. Outra davam para os pobres e peregrinos. A terceira ficava reservada para as necessidades de seus serviçais e para si mesmos. 3. Mas esses homens, tão queridos de Deus e piedosos para com seus próximos, tinham 20 anos de vida conjugal em casto casamento, sem obter descendência. Haviam feito a promessa, porém, de que se Deus lhes concedesse um rebento, eles o consagrariam ao serviço divino. Por este motivo, costumavam ir, durante o ano, ao templo de Deus por ocasião das festas. Segundo. 1. Já estava próxima a festa da dedicação do templo, e Joaquim dirigiu-se a Jerusalém em companhia de alguns conterrâneos seus. Isacar era sumo sacerdote na época. Este, ao ver Joaquim entre seus concidadãos, preparado, com eles, para oferecer seus dons, menosprezou e desdenhou seus presentes, perguntando-lhe como tinha coragem de se apresentar entre os prolíficos, ele que era estéril. Disse-lhe, ainda, que suas oferendas não deviam ser aceitas por Deus, porque o considerava indigno de posteridade, e aduziu o testemunho da Escritura, que declara amaldiçoado aquele que não tenha engendrado macho em Israel. Queria, pois, dizer-lhe que devia primeiro se ver livre dessa maldição tendo filhos, e que só então poderia se apresentar com oferendas perante os olhos do Senhor. 2. Joaquim quis morrer de vergonha diante de tamanha injúria e se retirou para os pastos onde estavam os pastores com seus rebanhos, sem querer voltar para não se expor iguais desprezos por parte dos conterrâneos que haviam presenciado a cena e ouvido o que o sumo sacerdote lhe havia jogado na cara. Terceiro. 1. Já estava havia algum tempo naquele lugar, quando um dia, estando sozinho, surgiu um anjo de Deus cercado de um imenso resplendor. Joaquim ficou perturbado diante da visão, mas o anjo da aparição o livrou do medo dizendo: Joaquim, não tenhas medo nem te assustes por me ver. Hás de saber que sou um anjo do Senhor. Ele me enviou a ti para anunciar-te que tuas preces foram ouvidas e que tuas oferendas subiram até sua presença. Julgou por bem pôr seus olhos em tua confusão, depois de ter chegado a seus ouvidos o opróbrio de esterilidade que injustamente te era dirigido. Deus é realmente vingador do delito, mas não da natureza. E, por isso, quando julga por bem fechar a matriz, faz isso para poder abri-la de novo de uma maneira mais admirável, e para que fique bem claro que a prole não é fruto da paixão, mas da liberalidade divina. 2. Efetivamente, Sara, a mãe primeira de vossa linhagem, não foi estéril até os 80 anos.
E, não obstante, deu à luz em extrema velhice a Isaac, aguardado pela bênção de todas as gerações. Também Raquel, apesar de ser tão grata a Deus e tão querida do santo Jacó, foi estéril durante longo tempo, sem que isso fosse obstáculo para que engendrasse, depois, José, que foi não só senhor do Egito, mas também o libertador de muitos povos que iam perecer por causa da fome. E quem houve entre os juízes mais forte que Sansão ou mais santo que Samuel? Porém, ambos tiveram mães estéreis. Se, pois, a razão contida em minhas palavras não consegue te convencer, tem por certo, no mínimo, que as concepções longamente esperadas e os partos provenientes da esterilidade costumam ser os mais maravilhosos. 3. Sabe, pois, que Ana, tua mulher, vai dar à luz uma filha, a quem tu porás o nome de Maria. Ela viverá consagrada a Deus desde a infância, em consonância com a promessa que haveis feito, e já no ventre de sua mãe se verá plena do Espírito Santo. Não comerá nem beberá coisa alguma impura, nem passará sua vida em meio ao bulício da plebe, e sim no recolhimento do templo do Senhor, para que ninguém possa suspeitar nem dizer coisa alguma desfavorável dela. E, quando crescer, da mesma maneira que ela nascerá de mãe estéril, assim, sendo virgem, engendrará, por sua vez, de maneira incomparável, o Filho do Altíssimo. O nome dele será Jesus, porque, de acordo com seu significado, há de ser o Salvador de todos os povos. 4. Este será, para ti, o sinal de que é verdade tudo o que acabo de dizer. Quando chegares à porta dourada de Jerusalém, encontrarás Ana, tua mulher, que virá a teu encontro. Ela, que agora está preocupada com tua demora em voltar, se alegrará profundamente por poder ver-te de novo. Dito isso, o anjo se afastou dele. O anjo se elevou. Este texto coincide, essencialmente, com os apócrifos de São Mateus e com o proto-evangelho de Tiago. E aconteceu que, quando Joaquim ofereceu seu sacrifício, juntamente com o perfume deste, por assim dizer, com a fumaça, o anjo se elevou para o céu tanto em um quanto em outro. Os autores reconhecem que Joaquim, o avô de Jesus, era homem abastado. Possuía cabeças de gado e terras e sua estirpe era respeitada pelas tribos de Israel. Diz, por exemplo, São Mateus a este respeito. 1. O Senhor, em recompensa, multiplicava de tal maneira seu rebanho, que não havia ninguém em todo o povo de Israel que pudesse ser comparado a ele. Vinha observando esse costume desde os 15 anos. Quando chegou aos 20, tomou por esposa Ana, filha de Isacar, que pertencia à sua mesma tribo, a da Judéia, isto é, de estirpe davídica. E depois de viver 20 anos de casamento, não teve dela filhos nem filhas. Destas afirmações, cabe deduzir que a família de Jesus não era de origem humilde, como se apregou. Seus avós terrenos, se me permitem a expressão, dispunham de bens consideráveis. E José, seu pai, como carpinteiro, gozava igualmente de uma sólida posição. Como veremos mais adiante em outras passagens dos apócrifos, o ebanista e carpinteiro era também construtor. E, naquela época, um carpinteiro com oficina própria tinha mais que assegurado seu sustento, dentro do puramente circunstancial. Esses dois apócrifos, São Mateus e Tiago, não coincidem, por exemplo, com o livro sobre a Natividade de Maria, no que se refere ao sumo sacerdote que injuriou Joaquim. Para os apóstolos não foi Zacar, sogro de Joaquim, e sim Rubens, um escriba. O fato, como vemos, também não tem maior importância. Mas ocorre, porém, maior detalhamento por parte de São Mateus quanto à aparição do anjo para Joaquim. Eu diria que fornece uma série de precisões e detalhes muito interessantes. Diz o apócrifo de São Mateus. 1. Naquela mesma época, apareceu um jovem nas montanhas onde Joaquim apacentava seus rebanhos, e disse: Por que não voltas para o lado de tua esposa? Joaquim replicou:
20 anos já faz que tenho esta como mulher, e, posto que o Senhor julgou por bem não me dar filhos dela, eu me vi obrigado a abandonar o templo de Deus ultrajado e confuso. Para que, pois, vou voltar a seu lado, cheio como estou de opróbrios e vexações? Aqui estarei com o meu rebanho enquanto o Senhor quiser que a luz deste mundo me ilumine. Mas, nem por isso deixarei de dar, de muito boa vontade, por meio de meus criados, a parte que corresponde aos pobres, às viúvas, aos órfãos e aos servidores de Deus. O Mateus fala de um jovem. Pelo menos, a impressão que deve ter causado a Joaquim, retirado voluntariamente às montanhas, foi de uma pessoa de aspecto juvenil. E o diálogo, segundo os textos, fluiu sem problemas. Joaquim não sentiu espanto algum, como costuma ocorrer em outras narrações sobre anjos. Mas espantou-se, sim, com o desaparecimento do jovem, tal como conta o Evangelho apócrifo em questão. 2. Nem bem houve dito isso, o jovem respondeu: sou um anjo de Deus, que me mostrei hoje para tua mulher quando fazia sua oração em pranto. Sabe que ela já concebeu de ti uma filha. Esta viverá no templo do Senhor, e o Espírito Santo repousará sobre ela. Sua felicidade será maior que a de todas as mulheres santas. Tanto que ninguém poderá dizer que nos tempos passados houve uma semelhante a ela, e nem sequer haverá uma no futuro que possa ser comparada a ela. Por tudo isso, desce já dessas montanhas e corre ao lado de tua mulher. Tu a encontrarás grávida, pois Deus se dignou a suscitar nela um germe de vida, o que te obriga a mostrar-te reconhecido para com ele. E esse germe será bendito, e ela mesma será também bendita e será constituída mãe de eterna bênção. 3. Joaquim prostrou-se em atitude de humilde adoração e disse: se é que encontrei graça diante de teus olhos, repousa um pouco em minha tenda e abençoa teu servo. Ao que o anjo respondeu: não te chames de meu servo, mas co-servo, pois ambos estamos na condição de servir ao mesmo Senhor. Minha comida é invisível e minha bebida não pode ser captada por olhos humanos. Por isso, não fazes bem em me convidar a entrar em tua tenda. É melhor que ofereças a Deus em sacrifício que havias de presentear a mim. Então, Joaquim pegou um cordeiro sem defeito e disse ao anjo: eu nunca teria me atrevido a oferecer a Deus um sacrifício se tua ordem não me houvesse dado poder para isso. O anjo replicou: eu também não te teria sugerido que o oferecesses se não conhecesse o beneplácito divino. E aconteceu que, quando Joaquim ofereceu seu sacrifício, juntamente com o perfume deste, por assim dizer, com a fumaça, o anjo se elevou para o céu. Então, Joaquim se prostrou com o rosto em terra e ficou deitado desde a hora sexta até a tarde. Quando chegaram seus criados e peões, por não saberem a que se devia aquilo, assustaram-se, pensando que talvez quisesse se suicidar. Aproximaram-se, pois, e à força conseguiram levantá-lo do chão. Então, ele lhes contou de sua visão, e eles, movidos pela admiração e pelo estupor que lhes causou o relato, aconselharam-no a pôr em prática sem demora a ordem do anjo, e que apressadamente voltasse para sua mulher. Mas aconteceu que, enquanto Joaquim pensava se era conveniente ou não voltar, adormeceu, e surgiu em sonhos o mesmo anjo que havia visto anteriormente quando estava acordado. E ele assim falou: eu sou o anjo que te foi dado como guardião. Desce, pois, tranquilamente e vai ao lado de Ana, porque as obras de misericórdia que tanto ela, quanto tu, haveis feito foram apresentadas ante o Altíssimo, que julgou por bem legar-vos uma posteridade como nunca puderam ter, desde o princípio, os santos e profetas de Deus, nem poderão tê-la no futuro. Joaquim chamou os pastores, quando acordou, para lhes contar o sonho. Estes lhe disseram, prostrados em adoração diante de Deus: tem cuidado e não desprezes mais um anjo do Senhor. Levanta-te e vamos. Avançando lentamente, poderemos ir cuidando de nossos rebanhos. Eu sou o anjo que te foi dado como guardião, disse o jovem a Joaquim, avô de Jesus. 4.
3 horas de terror. A última parte do apócrifo de São Mateus, quando o anjo abandona Joaquim, tem um significado muito especial. Esta, pelo menos, é a minha opinião. Se analisarmos a aparição do jovem, nas montanhas onde Joaquim apacentava seus rebanhos, o fato em si não parece ter maior importância. Mateus, pelo menos, não lhe presta atenção. No livro sobre a Natividade de Maria, porém, o autor detalha e afirma que o anjo de Deus se apresentou a Joaquim cercado por um imenso resplendor. O mais provável é que nunca saibamos a verdade. Porém, e embora os apócrifos não entrem em acordo quanto à forma em que o anjo apareceu para Joaquim, o que é evidente é que esse mensageiro existiu. E que era algo físico. Algo que não se desmaterializou ou desapareceu subitamente da vista de Joaquim, mas que se elevou para o céu, segundo reza o testemunho de São Mateus. E eu continuo me perguntando, o que pode ser esse algo que se eleva da terra para o céu e que, ainda, é capaz de provocar tamanho estado de choque em um homem adulto como Joaquim? O apócrifo se estende longamente no que aconteceu nas horas imediatas à ascensão ou decolagem do anjo. E afirma que os pastores encontraram Joaquim com o rosto em terra e que lhes deu trabalho levantá-lo do chão, algo que realmente não se encaixa. Vejamos. Se analisarmos os diferentes textos apócrifos já mencionados, podemos deduzir que o anjo precisou, pelo menos, de 3 a 5 minutos para expor sua mensagem a Joaquim. Pois bem, durante todo o tempo que a conversa durou, os apócrifos não fazem referência ao medo ou incerteza de Joaquim. Só no final, quando o anjo se leva para o céu, o avô de Jesus cai em terra, aterrado. E assim permanece desde a hora sexta até a tarde. Ou seja, possivelmente, mais de 3 horas, porque um homem que já tinha 40 anos e que devia estar acostumado à solidão do campo e das montanhas sente esse pavor e fica praticamente imóvel durante tanto tempo. Se o anjo havia conversado com ele, o medo não havia se manifestado na pessoa de Joaquim, porque essa perturbação surgiu justamente no instante em que o anjo, com a fumaça, se elevou para o céu. Só mencionarei uma coisa. Conheço, neste momento, dezenas de testemunhas da passagem, aterrissagem ou decolagem de OVNIs que sofreram, mais ou menos, o mesmo terror que o pai da Virgem. Se hoje, em pleno século XX, cientes da existência da lei da gravidade, dos aviões supersônicos e dos módulos lunares, somos gravemente afetados quando um desses objetos aparece diante de nossos olhos, que se poderia esperar de uns elementares pastores que povoavam as montanhas de Israel há mais de 2000 anos? Como poderiam assimilar a ideia de um artefato que desce iluminando o terreno e que se eleva violentamente, talvez em meio a chamas e estrondos? E insisto no fato de que o anjo não se apresentou diante da testemunha, diante de Joaquim, como um ente imaterial. Ao contrário. Tanto devia ser um personagem físico que, segundo Mateus, o futuro avô de Jesus se prostrou diante dele e o convidou a repousar em sua tenda. Esse convite incluiu uma refeição, como é costume dos nômades e habitantes dos desertos do Extremo Oriente e do Oriente Médio. E o anjo inclusive esclarece a seu interlocutor: minha comida é invisível e minha bebida não pode ser captada por olhos humanos. É possivelmente uma das poucas vezes em que um mensageiro esclarece que seu sistema de alimentação nada tem a ver com o que conhecemos em nosso mundo. Reconhece, enfim, que também se alimenta, mas de outra forma. Se esses seres, os chamados anjos, pertenciam a civilizações superiores, inclusive a outras dimensões ou estados da realidade, como Joaquim poderia compreender a dieta alimentícia deles? Duvido, inclusive, que nós fôssemos capazes de assimilá-lo. A nave, e o tripulante.
E, antes de prosseguir com os textos dos apócrifos, gostaria de chamar a atenção para um fato que se repete com grande frequência em quase todos os livros que integram a Bíblia, bem como nos evangelhos apócrifos, e que já adiantei no prólogo. Um detalhe que também aparece na passagem que nos ocupa aqui, penso, pode constituir grave motivo de confusão para Joaquim, e é natural que assim seja, tanto o jovem que lhe fala e a quem convida a repousar em sua tenda, quanto aquele que se leva para o céu, provocando seu espanto, é ou tem a categoria de anjo. Esse fato, concretíssimo, se sucede em dezenas de textos da Bíblia e, salvo exceções, os testemunhos englobam em uma mesma definição, o anjo do Senhor, os possíveis tripulantes e suas naves. Também não pode ser diferente, repito, quando aqueles que observam o fenômeno carecem dos mais elementares conceitos e palavras sobre o que estão presenciando. Para aqueles homens do deserto ou das campinas judias, a descida, em meio a luzes, de um objeto brilhante à luz do sol só podia se tratar da glória de Yahvé. Que outra coisa podiam imaginar? Não estavam em condições de suspeitar ou de entender todo um gigantesco plano, em nível cósmico, para tornar possível a chegada do Filho de Deus a este planeta. Mas, vamos deixar para mais adiante a possível interpretação da presença dessas naves naquela parte do mundo. De acordo com a teoria que sustento no início deste trabalho, os astronautas que participavam do cumprimento do grande plano da redenção, e uma vez consumida a dilatada fase da seleção, resgate e condução do povo escolhido até a Terra Prometida, iniciaram, com essas aparições aos avós do enviado, uma última e decisiva etapa. A preparação dos humanos que, no final do processo, participariam diretamente do nascimento de Jesus. Tal como apontava nessa mesma prévia exposição das ideias gerais, os anjos ou astronautas que foram escolhidos para materializar boa parte do plano divino na Terra tinham formas humanas. Eram de carne e osso, e assim parece ratificar Joaquim. E insisto na circunstância de que o jovem não desapareceu subitamente, como talvez poderia ter feito um ente de outra natureza. Aquele anjo precisou de um veículo para se elevar aos céus. E a decolagem deve ter sido tão traumatizante para a testemunha que a deixou paralisada de terror ou, quem sabe, talvez inconsciente, devido à grande proximidade entre Joaquim e a nave em que o astronauta viajava. Estudando os milhares de casos de OVNIs que se registram pelo mundo, pude comprovar que muitas testemunhas, efetivamente, ficam imobilizadas ou perdem a consciência quando essas máquinas se aproximam ou se afastam. 5. A não menos misteriosa gravidez da avó de Jesus. Justamente no apócrifo de Mateus, o anjo revela a Joaquim um fato de enorme importância para o ser humano. Também é a primeira vez, se bem me lembro, que um enviado ou mensageiro dos céus esclarece sua missão ou trabalho em relação à espécie humana. Eu sou o anjo que te foi dado como guardião, diz nosso personagem a Joaquim. Se isso fosse verdade, e não vejo razão alguma que possa impedir que seja, dentro de uma ordem superior, cada homem gozaria, a partir do instante de seu nascimento, de um desses guardiões ou guias, encarregados de velar por sua segurança e evolução durante o tempo previsto para sua existência neste mundo. E, quase sem querer, vem à minha memória as afirmações de alguns contatados de hoje em dia, que afirmam que esses guias ou mestres cósmicos existem fisicamente e que pertencem a dimensões superiores. Tu a encontrarás grávida. Analisando esse mesmo evangelho apócrifo de São Mateus, deparamo-nos com outros fatos de muito alta significação. Por exemplo, o anjo, em sua longa conversa com Joaquim, anuncia com categórica clareza: por isso, desce já dessas montanhas e corre ao lado de tua mulher. Tu a encontrarás grávida, pois Deus se dignou a suscitar nela um germe de vida. Essas frases do enviado me deixaram perplexo.
Se o marido de Ana já estava, segundo o Evangelho apócrifo de Mateus, havia 5 meses naquela solidão, como podia tê-la engravidado? E insisto no fato de que as palavras do anjo são definitivas. Tu a encontrarás grávida. Isso evidencia um fato insólito e praticamente desconhecido até hoje. Maria, a filha de Ana e Joaquim, foi concebida de forma tão misteriosa quanto foi Jesus. O próprio anjo se encarrega de acentuar isso quando diz a Joaquim: pois Deus se dignou a suscitar nela um germen de vida. A obra do Espírito Santo aparece igualmente clara na concepção de Maria, tal como ocorreria, anos depois, na de Jesus de Nazaré. No fundo, e se analisarmos o problema com objetividade, não podia ser de outra forma. Se o delicado plano cósmico da redenção havia obrigado a toda uma depuração de uma das melhores raças na face da Terra, como era a judaica, a fim de obter o que os antropólogos de hoje teriam considerado um tipo étnico sem misturas, é lógico pensar que os últimos passos dessa corrente foram controlados, e muito estreitamente, pelo alto comando. Do ponto de vista dos códigos genéticos, inclusive, a combinação era assim perfeita. Em um plano de tamanho alcance, tudo, até o menor detalhe, tinha que estar previsto e calculado. Por isso as palavras do mensageiro a Joaquim, fazendo ver que Deus havia ouvido suas preces e que por isso faria Ana, sua mulher, fértil, me parecem uma saída honrosa. Também não era questão de explicar ao esforçado, mas sem dúvida primitivo Joaquim, os pormenores da redenção do gênero humano, e outra prova de que tudo devia estar perfeitamente previsto nas alturas foram as revelações do anjo a respeito do nome que deviam pôr na menina, Maria, bem como a não menos importante e nada gratuita advertência de que não deveria comer nem beber coisa alguma impura. A terminante proibição de comer ou beber alimentos impuros albergava, evidentemente, um objetivo de ordem sanitária. Muitos anos antes, outro enviado de alto escalão, a quem o povo judeu chamava de Yahvé, confundindo-o, sem dúvida, com o grande Deus, teve especial cuidado em ditar as mínimas leis sanitárias para aquele povo, reunidas no Levítico. Mas, vamos deixar para mais adiante o curioso e significativo capítulo da alimentação de Maria, mãe de Jesus, e de como lhe era fornecida diariamente, como relatam os apócrifos. 6. 3 anos de lactação. O Evangelho apócrifo de Mateus prossegue seu relato. Joaquim, após a segunda aparição do anjo, decide levantar seu acampamento e se põe em marcha. E diz, literalmente, o autor sagrado: andaram 30 dias consecutivos, e quando já estavam perto, um anjo de Deus surgiu para Ana enquanto estava em oração, e disse-lhe: vai à porta que chamam de Dourada, ao encontro de teu marido, porque hoje mesmo chegará. Ela se apressou e foi para lá com suas donzelas. E, chegando, pôs-se a orar. E já estava cansada e também entediada de tanto esperar quando, de repente, elevou seus olhos e viu Joaquim que vinha com seus rebanhos. E, a seguir, saiu correndo a seu encontro, pendurou-se em seu pescoço e deu graças a Deus, dizendo: há pouco era viúva, e já não sou. Há não muito era estéril, e eis que concebi em minhas entranhas. Isso fez com que todos os moradores e conhecidos se enchessem de júbilo, ao ponto de toda a terra de Israel se alegrar com tão boa nova. Como vemos, confirma-se novamente a hipótese de que Maria, mãe de Jesus, foi engendrada também por obra do Espírito Santo. Ou, o que vem a ser o mesmo, por um procedimento misterioso ou sobrenatural. Um fato que, diga-se de passagem, jamais foi valorizado ou divulgado pela Igreja Católica. O anjo aparece para Ana. Por sua vez, o livro sobre a Natividade de Maria conclui este capítulo da história de Ana e Joaquim, os avós de Jesus, com um relato basicamente similar ao anterior. Assim diz este apócrifo. Depois se mostrou a Ana, refere-se ao mesmo anjo que havia se mostrado a Joaquim nas montanhas, e disse-lhe:
Não tenhas medo, Ana, nem creias que é um fantasma o que está à tua frente. Sou o anjo que apresentou vossas orações e oferendas diante do acatamento de Deus. Agora, acabo de ser enviado a vos para anunciar o nascimento de uma filha cujo nome será Maria, e que há de ser bendita entre todas as mulheres. A partir do momento que nascer, transbordará nela a graça do Senhor e permanecerá na casa paterna os 3 primeiros anos, até que conclua sua lactação. Depois, viverá consagrada ao serviço de Deus e não abandonará o templo, até que chegue o tempo da discrição. Lá permanecerá, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e de dia, e abstendo-se de toda coisa impura. Jamais conhecerá varão, mas, ela sozinha sem prévio exemplo e livre de toda mácula, corrupção ou união com homem algum, dará à luz, sendo virgem, ao filho, e sendo escrava, ao Senhor que com sua graça, seu nome e sua obra é Salvador de todo o mundo. 2. Levanta-te, pois, sobe até Jerusalém. E quando chegares àquela porta que chamam de Áurea, por estar dourada, encontrarás ali, em confirmação do que te digo, teu marido, por cuja saúde estás angustiada. Tem, pois, certeza, quando estas coisas se cumprirem, que o conteúdo de minha mensagem se realizará sem dúvida alguma. 5. 1. Ambos obedeceram à ordem do anjo e se puseram a caminho de Jerusalém, partindo dos pontos onde respectivamente se encontravam. E quando chegaram ao lugar indicado pelo vaticínio angelical, encontraram-se mutuamente. Então, alegres por se verem de novo e firmes na certeza que lhes dava a promessa de um futuro rebento, deram as graças devidas a Deus, que exalta os humildes.